Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se sentando, feche um pouquinho os seus olhos. Se você quiser trazer a sua mão sobre o seu coração, nessa manhã de sábado, eu quero orar por você. Quero suplicar ao Senhor nessa hora, que Ele possa preparar esse terreno do seu coração. Ele já nos alcançou pela força do nosso clamor, durante toda essa manhã, a palavra que já foi ministrada, o testemunho, mas eu quero orar pedindo ao Senhor Deus que Ele te alcance com toda a força nessa hora. E que esta palavra que vai ser anunciada, ministrada a você, possa gerar aquilo que é próprio dela, aquilo que está reservado para esse momento. A mesma força, o mesmo poder, a mesma autoridade da palavra anunciada pelos apóstolos, que lá em Marcos 16, nos últimos versículos, vai dizer que quando eles anunciavam a boa nova, a palavra de Deus, ela era confirmada pelos sinais e prodígios. Eu quero pedir essa força de sinais e prodígios na sua vida, na sua história, na sua caminhada de homem de Deus. Eu quero pedir que esse terreno do seu coração seja o terreno bom para que a palavra possa produzir os frutos que ela precisa, que ela tem potencialidade para produzir na sua vida. Que ela caia nesse terreno bom, nesse terreno preparado, esse terreno arado, esse terreno adubado pela força do Espírito Santo. Que ela não volte para o coração de Deus sem surtir o efeito, porque esse efeito será na nossa vida manifesto pela abertura do nosso coração. Eu te peço, Deus, nessa hora, que esses irmãos estejam com o coração aberto à sua palavra, com a mente aberta. E por isso, nessa hora, eu te peço, na autoridade do seu santo nome, no poder do seu sangue derramado lá na cruz, na força das suas santas chagas, pela autoridade da sua paixão, morte e ressurreição, que nenhuma obra do mal, que nenhuma ação do maligno roube de nós a palavra que nos é direcionada nessa manhã. Que o Senhor retire de nós toda distração, tudo aquilo que possa tentar nos desviar do foco, para que o Senhor, ao falar ao nosso coração, possa ver ressoar em nós o desejo de viver e de experimentar da sua revelação. Vai orando, ora no Espírito, solta a sua voz. Deixa o Espírito orar em você. Ora em línguas estranhas. Vai deixando fluir dos seus lábios essa oração sobrenatural. Deixa o Espírito agora interceder nos seus lábios, na sua voz. Deixa Ele agora ministrar ao seu coração. Porque nós não sabemos pedir o que convém. O Espírito do Senhor ora em nós, nesse momento, com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis. Eu também me coloco diante da sua presença, coloco tudo aquilo que o Senhor me revelou, custodio ao Senhor e dou ao Senhor a liberdade, Senhor, de alterar os meus esquemas, aquilo que veio até mim, aquilo que eu preparei. Eu te dou liberdade porque eu quero única e exclusivamente fazer a sua vontade. Tenha liberdade, Senhor, para operar. Tenha liberdade, Senhor, para fazer. Usa desse servo insuficiente que sou eu, para ministrar ao coração desses irmãos nessa hora, para que a sua vontade se estabeleça. Já vai batizando com o Espírito Santo e com fogo cada um desses homens que foram eleitos, separados, escolhidos,
para estarem aqui neste final de semana. Vá agora, Espírito Santo de Deus, gerando avivamento. Vai agora quebrantando corações. Vai agora penetrando, entrando pelas brechas que foram dadas, que estão sendo dadas a ti. Vai agora, Espírito Santo, desconstruindo aquilo que não é de Deus em nós, em cada um de nós, que estamos sendo levantados e separados para o Senhor nesse fim de semana. Faz agora, ó Espírito Santo, a sua obra. Ministra no nosso coração, traz revelação, traz poder. Age nesse ambiente, nos ares. Age agora e expulsa desses ares qualquer ardil de Satanás, qualquer opressão maligna. Expulsa desses ares diante do combate, assim como o próprio apóstolo Paulo aos Efésios vai revelar. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Eu consagro os ares que nós respiramos agora ao Senhor. Toda a atmosfera desse lugar seja uma atmosfera sobrenatural, da glória do Senhor, da sua revelação, do seu poder, da sua manifestação. Age nessa hora, Deus, nos ares, age na terra, age, Senhor, nesse lugar que é consagrado a Ti. A canção nova é consagrada a Ti, a canção nova é consagrada à Tua presença, à Tua presença eucarística. A canção nova é um território consagrado ao Senhor. Então faz nesse momento, Deus, faz a partir da terra, a partir dos ares, a partir da abertura do nosso coração. Nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos ao Teu querer, a Tua vontade. Erabassore candalas, erabassore candalabassore candalaba, erabassuri erecandere bassore, xerecandalabassore candala. Até mesmo você que não falava em línguas, vai deixando o Espírito Santo mover os seus lábios, mover a sua voz, usar da sua voz para adorar ao Deus único e verdadeiro. O Espírito Santo nos coloca em estado de adoração, em espírito e verdade. Ore candalas, serere candalas, erere bassorere candalabassorere, xerere candalabassorere. Unge os nossos ouvidos, Espírito Santo. Unge a nossa atenção, a nossa razão, as nossas emoções. Unge o nosso coração, unge a nossa vida, Espírito Santo, com a sua presença. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, Divino Espírito Santo, Paráclito do Pai, amor. Nós te adoramos nessa hora, Espírito Santo. Seja adorado, Espírito Santo. Seja glorificado, seja amado por nós, homens, que aqui estamos. Seja adorado, glorificado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Seja exaltado. Seja bendito, Espírito Santo de Deus. Seja glorificado. Nós te bendizemos, te exaltamos, te adoramos. Bendito Espírito Santo. Faz um instante de silêncio adorador diante da presença dEle. A presença dEle, Ele está no meio de nós. Ele está aqui. Adorar é muitas vezes silenciar diante da manifestação. Porque não conseguimos palavras para dizer, mas o adoramos no nosso coração.
Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Eu queria que você pegasse a sua palavra no livro dos Juízes, no capítulo 13. Vamos começar por lá, onde Deus foi ministrando ao meu coração, a partir daquilo que é o propósito, a palavra, a direção de Deus para essa nossa manhã. Diga comigo, a visão espiritual. Diga, a visão espiritual me levará à maturidade. Diga para quem está aí do seu lado, só para quebrar o gelo, fala para ele assim, a visão espiritual te levará à maturidade. Fala para ele, amém, irmão? Glória a Deus. Nós queremos experimentar exatamente isso nessa hora. Eu quero começar a partilha da palavra trazendo a nós uma revelação. Um Deus que se preocupa com o seu povo. Um Deus que se preocupa com um povo que muitas vezes lhe fora infiel, como esse povo israelita, que nós vamos ver aqui no início desse texto do livro dos Juízes. Esse povo foi fiel e Deus muitas vezes o corrigiu, permitindo que nações pagãs os dominassem. Mas ao mesmo tempo, a paixão, o amor desse Deus por esse povo não deixava que esse povo sucumbisse, mas trazia homens eleitos para governá-los, para guiá-los. E aqui nós vemos a eleição de Deus sobre a vida de um homem que foi separado pelo Senhor para ser instrumento de libertação para esse povo. Capítulo 13 do livro dos Juízes. Os israelitas tornaram a fazer, versículo 1, o que é mal aos olhos do Senhor. E ele entregou-os às mãos dos filisteus durante 40 anos. Ora, havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, de nome Manoé, cuja mulher era estéril e não teve filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe, tu és estéril e não tiveste filhos, mas ficarás grávida e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho, nem bebida embriagante, nem comeres coisa impura, pois ficarás grávida e darás à luz um filho. A navalha não deve tocar sua cabeça, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Veja, irmãos, ele foi separado por Deus. Ele foi eleito por Deus para um propósito: começar a libertar Israel dos filisteus. Os filisteus eram esse povo pagão que estava oprimindo o povo de Deus por 40 anos, como sendo um tempo de purificação para aquele povo que havia se afastado do Senhor. E agora, depois de 40 anos, Deus, no seu amor infinito pelo seu povo, separa, elege um homem, não um semideus, mas um homem para ser um instrumento de libertação. Mas aqui existe uma palavra importante, vai dizer, ele será consagrado ao Senhor. Repita comigo, ele será consagrado ao Senhor. Guarda essa palavra, diga mais uma vez, ele será consagrado ao Senhor. Vamos lá no versículo 24. Ela conta para o marido, ele pede que aquele homem que eles não tinham ainda noção de que era um anjo se manifeste de novo. Ele se manifesta, eles querem fazer um cabrito para ele comer, fazer uma grada. Ele fala, não, é melhor vocês oferecerem sacrifício a Deus, adorarem a Deus. E na hora que o fogo consome o sacrifício, aquele homem se
desfaz no meio das chamas e sobe para os céus, e eles percebem que ele era um anjo do Senhor. Eles caem por terra prostrados em adoração, com medo de serem punidos, porque estavam vendo a Deus naquela realidade, mas percebem que não, que é uma missão. E aí o versículo 24, ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan, entre Saraá e Estaol. Ele foi separado para uma missão específica. Deus o separou, Deus o elegeu desde o ventre materno. Mas aqui essa palavra consagrado, ela no original, no hebraico, ela significa nazireu. Vamos lá voltar um pouquinho aí na Bíblia para a gente ver aqui o que se fala desse nazirato, desse nazireu, desse consagrado de Deus. Números, capítulo 6. Livro dos Números, capítulo 6. Deus está orientando Moisés sobre a separação dos consagrados. Aqui, o voto de nazirato. Depois ele vai falar dos levitas, que também são consagrados ao Senhor. Mas aqui ele está falando do nazirato, do nazireu. O Senhor, versículo 1 de número 6. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto de nazireato, consagrando-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de qualquer bebida alcoólica, não beberá vinagre de vinho nem vinagre de outra bebida alcoólica, não tomará suco de uvas nem comerá uvas frescas ou secas, e enquanto durar o voto de consagração, não comerá nenhum produto da videira, nem mesmo sementes ou cascas. E enquanto durar o voto de nazirato, a navalha não passará sobre a sua cabeça. Estará consagrado enquanto não se completarem os dias que se consagrou ao Senhor, e deixará crescer livremente o cabelo. Enquanto estiver consagrado ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver, não deverá contaminar-se, nem se o pai, a mãe, ou o irmão ou a irmã morrerem, porque traz sobre si o sinal da consagração a Deus. Ele vai dando toda a direção do que é esse nazireu, esse consagrado, esse separado. Lá no hebraico, essa palavra nazireu vem do hebraico de um verbo chamado nazar, que significa separar, consagrar. O que é um nazireu? É um consagrado. Alguém que foi separado, tirado por Deus do meio do povo, para que seja dele, para que seja de Deus, e para que esteja ao serviço de Deus. O nazireu consagrado, ele é separado, ele é chamado para mais perto de Deus, ele é chamado para um nível mais alto de intimidade, ele é chamado para experimentar uma consagração específica, vivendo a experiência de ser de Deus e de, sendo de Deus, servir a esse Deus ao qual ele é o consagrado. Ele é chamado a ser diferente, para que ele seja uma bênção no meio do seu povo, para que ele abençoe o seu povo, para que ele seja sinal. Existem 3 características importantes de nós entendermos desse separado, desse nazireu. Pela consagração, o homem permite que a força de Deus haja em si mesmo. Aqui está algo importante. O separado, o nazireu, o consagrado a Deus, ele dá liberdade para que a força de Deus haja em si mesmo. Segundo ponto importante do nazirato que nós precisamos entender:
pela consagração, Deus separa o homem de tal maneira desse mundo e o consagra a uma vida totalmente dedicada a Deus, que ele se encaminha com alegria para uma humilde vida. Uma vida de humildade, de sabedoria, porque ele recebe de Deus a sabedoria, e de austeridade. Olha, João Batista era um nazireu, separado. Jesus também é chamado de nazireu, separado, consagrado a Deus. Se você for lá, não vamos agora, mas em Marcos capítulo 1, versículos de 13 a 17, você vai ver as características que ali o Evangelho traz sobre João Batista. Se você for também em Marcos 1, de 6 a 8, estará lá. Quando termina o anúncio do nascimento de João Batista, lá no final do anúncio, no Evangelho de São Lucas, vai estar escrito: João foi para o deserto e ficou até o momento de colocar-se em missão, colhendo de Deus aquilo que ele tinha que comunicar na sua missão. Terceira característica do nazireu: pela consagração, o homem se torna uma especial pertença de Deus. Deus o separa para si, o adquire para si. Ele vive para Deus, ele é posse exclusiva de Deus, ele é de Deus, ele é exclusivo de Deus. Aí está o sinal. O sinal daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Se você quiser voltar ao livro dos Juízes, nós vemos aqui um eleito de Deus chamado Sansão. E na história dele, nós vamos perceber exatamente essa força de Deus atuando através de Sansão. Porém, nós começamos a perceber na humanidade de Sansão uma dificuldade de trabalhar com as suas fragilidades, com as suas emoções, com as suas fraquezas. Porque ele ficou parado naquilo que era de Deus. Ele ficou parado naquilo que era a eleição de Deus. O nazireu vai ter a força de Deus sobre ele. Porém, essa força de Deus, não entenda isso. E a gente vê muitos consagrados, muitos nazireus, e aqui consagrados que eu estou dizendo, homens separados por Deus caindo. Traindo o chamado, traindo a Deus. E não pense somente nos que estão no altar. Olhe para você, olhe para a sua realidade, olhe para você como um homem que foi separado, escolhido, eleito por Deus, como nazireu. Se nós não trabalharmos dentro da nossa realidade, da nossa razão, se nós não permitirmos que Deus nos revele, se nós não nos abrirmos ao autoconhecimento, Agostinho dizia: conhece-te a ti mesmo e conhece a Deus. Ele deu um salto a mais dos filósofos gregos, porque os filósofos gregos, a partir de Sócrates, vai dizer: conhece-te a ti mesmo, é importante esse autoconhecimento, mas conheça a Deus. Dentro da minha razão, ao olhar para mim, eu preciso entender-me não como um semideus, mas como um separado, um ungido, que traz em si fragilidades, que tem muitas vezes a emoção marcada por uma história, e toda essa dimensão da emoção, que muitas vezes atinge diretamente aqueles pontos mais frágeis em nós. Se nós não os trabalharmos diante de Deus, nós não viveremos o propósito de Deus para a nossa vida. Aí eu volto àquilo que eu começava a dizer. Muitos têm caído. E aí eu quero olhar agora para o altar, para mim. Muitos têm caído porque o poder da consagração faz acontecer a missão. Aquilo que é de Deus.
eu poderia subir aqui em pecado mortal. Eu podia ter feito a festa essa madrugada. Não fiz festa, não. Fui visitar uma pessoa que estava em estado terminal no hospital ontem à noite. Fiquei lá com a família e o pai acolheu ela nos braços dele essa noite. A festa que eu fiz foi com o céu. Graças a Deus, é o que eu tenho lutado para fazer. Mas eu poderia ministrar em pecado mortal. Totalmente fora da graça. Mas a missão, aquilo que Deus quer que aconteça, aconteceria no seu coração. Sansão, que Deus me trouxe à memória quando eu fui orar por esse nosso momento de partilha da palavra, de pregação da palavra, ele vive exatamente isso. A força de Deus, aquilo que era o objetivo de Deus, libertar o seu povo dos filisteus, acontece mesmo na infidelidade de Sansão. Porém, um infiel que continua sendo infiel, que não se arrepende, mesmo sendo consagrado, mesmo sendo escolhido, e ele insiste na infidelidade, o fim dele é terrível. E o que a gente olha é exatamente o desastre da vida de Sansão. Mas ele era escolhido, ele foi eleito, ele foi separado, ele era nazireu, consagrado ao Senhor. Quem aqui é batizado? Levanta a mão, diga eu, glória a Deus. Eu, glória a Deus. Eu sou batizado, você foi ungido, você foi separado, o batismo nos separa. O batismo imprime uma eleição, uma escolha. O batismo nos propõe uma diferença de vida. Mas o triste é que hoje nós vemos os batizados não evangelizados que são piores do que os que estão no mundo. Porque é pior. Porque é consagrado, tem cheiro de unção, mas não é o cheiro da unção que prevalece, é o cheiro da carne. Da vida carnal, do pecado, da mundaneidade, de tudo aquilo que não diz da escolha batismal, da eleição, da separação, do nazireato. Sansão é a resposta de Deus para a libertação do povo que estava sob o jugo dos filisteus durante 40 anos. E enquanto eu vou falando de Sansão, eu não quero que você seja como Sansão. Nós vamos chegar onde eu quero apresentar para você o que você deve ser. Mas Sansão é vontade de Deus, a escolha de Deus, uma mãe estéril, a manifestação do céu, a mensagem que vem. Mas nós vamos percebendo na caminhada de Sansão que ele vai dando permissões para o pecado. Primeira coisa, ele chega para os pais e ele diz, está aqui no capítulo 14, não é? No início. Sansão desceu a Tâmina e viu ali uma jovem filisteia. Voltando para casa, comunicou aos seus pais em Tâmina. Viu uma jovem filisteia, agora ide pedi-la como esposa para mim. Os pais lhe responderam. Os pais ficaram tentando lembrar a Sansão que ele era nazireu, que ele tinha uma consagração, que dentro da religião deles era incompatível, que um hebreu casasse com uma pagã era proibido pela palavra. Você é separado, isso não está certo. Será que não há mulher entre as moças da tua parentela, ou em todo o teu povo, para que te vás casar entre esses filisteus incircuncisos? Veja como Deus revela quando a gente está indo para o caminho errado. Deus usou dos pais que receberam a missão de gerar esse filho consagrado, abençoado, com propósito. Mas esse filho estava entregue às suas emoções e os pais estão tentando despertá-lo. Deus nos avisa.
nos avisa por meio das pessoas. Deus nos avisa quando nós oramos pela revelação. Deus fala ao nosso coração, Deus se utiliza das pessoas para nos alertar. Mas Sansão bate o pé, faz birrinha de imaturo, e é um imaturo mesmo. E os pais vão lá. Só que na descida, ele comete outro pecado. Mata um leão, não fala para os seus pais. Quando volta de Tâmina, encontra o leão, o cadáver do leão. Qual era a direção de Deus que nós acabamos de ler no livro dos Números, no capítulo 6? Não pode chegar perto de um cadáver aquele que é nazireu. Uma coisa simples. E Deus é tão radical que diz, não pode nem que se seu pai, a sua mãe, seus irmãos morrerem, você não pode. Era uma norma, era um princípio. E aí começa a derrocada de Sansão. Ele vai, pega o mel no cadáver, come aquele mel e ainda dá para os pais dele. Os pais nem sabem do pecado que ele está cometendo. Casa com essa filisteia. E aí os filisteus, ao verem Sansão, Sansão faz ali uma charada para eles. Eles vão lá e falam para a mulher que ela deveria, fazem ameaças, e que ela deveria descobrir aquela charada. E aí Sansão é seduzido nas suas emoções. Durante 7 dias aquela mulher chora nos ombros dele. E aí o coração dele, tão compassivo, conta. Ela vai e conta para eles, eles dão o resultado da charada. Claro que ele sabe que foi a mulher que contou. Aí ele vai lá e mata os filisteus para trazer as roupas que tinha sido o compromisso. Com toda a sua força, ele volta. A mulher tinha sido dada em casamento. Aí ele se ira, incendeia as 300 raposas, queima lá todo o trigal dos filisteus. E ele continua sentindo a força de Deus nele, mesmo no pecado. Esse ex operandis é terrível. Para quem se ilude e perde a visão. Deus opera em favor de um propósito. Mesmo usando do fraco, daquele que está naquela condição. Mas se aquele que é fraco não trabalha em Deus, esse autoconhecimento, essa sua fragilidade, as suas emoções, e ele não entende o propósito de Deus, que vai muito além daquilo que ele faz, mas é um propósito de salvação. É um propósito de salvação pessoal, mas é um propósito também de bênção para aqueles que estão ao redor. Ele vai se perder. E Sansão vai. Com a queixada de jumento, ele destrói uma multidão. Então ele vai ali, sim, se achando o cara, o invencível, o poderoso. Ele vai crescendo em autossuficiência. Ele vai ali e vai, tudo dá certo. Mesmo lá, na sem-vergonhice, na safadeza, no pecado, vai dando certo. Prospera. Você já viu quantos ímpios prosperando? Prospera. Já viu quantas pessoas que estão fora da graça, avançando? Avançam. Mas o fim é terrível. Diga comigo, Senhor, eu quero entrar no campo da sua revelação. E quero hoje, de uma forma muito concreta e determinada, adquirir visão espiritual para caminhar sobre esta terra, vivendo a maturidade humana e espiritual. Espiritual e humana. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso
Eu não dou conta sozinho. Capítulo 16, olha lá. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou na casa dela. Ele era o todo-poderoso. Ele era o forte. Ele entrou na casa de uma prostituta e se deitou com ela, um nazireu, um consagrado, alguém que foi separado por Deus. Ele não foi separado para ter intimidade com prostituta, ele foi separado para ter intimidade com Deus. Ele foi separado para ser obediente a Deus. Ele foi separado para fazer a vontade de Deus. E nós vemos exatamente Sansão brincar com a sua escolha. Nós vemos concretamente Sansão brincar com o pecado. E aí algo muito importante. Nós vemos Sansão andando sozinho, fazendo as coisas da sua cabeça, não se abrindo à orientação de Deus e nem às palavras das pessoas que já têm um caminho, uma caminhada, que já têm uma ciência, uma experiência, e ele vive uma vida independente, independente de Deus, independente das pessoas. Nós precisamos uns dos outros para compartilhar das nossas lutas, para compartilhar das nossas vitórias, para pedir ajuda nas nossas fraquezas, porque em muitos momentos sozinhos nós não iremos conseguir superar. Por isso existe um sacerdote para te absolver quando você peca, para te orientar. Existem pessoas levantadas por Deus para te ajudar a entender o propósito de Deus para a sua vida, mas é preciso que haja uma abertura. Provérbios 18:1 vai dizer: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, se torna um insensato. Sozinho você não irá conseguir. Você precisa da ajuda de Deus, mas você precisa também da ajuda das pessoas capacitadas. Você precisa estar em comunidade, em comunhão. E que bom que você está aqui. Eu queria que você se aplaudisse por você ter feito a escolha de estar aqui. Isso já é um sinal. Porque geralmente quando a gente prega por aí, a gente fala, né, tem um monte de esposa, ou melhor, de viúva de marido vivo. Só elas que vão. Só elas que buscam. Parece que os homens não precisam de Deus, mas você está diante dos meus olhos e eu estou enxergando que está crescendo um movimento de consciência de que os homens precisam urgentemente buscarem a Deus. Para entender o propósito e para não se desviar. A autossuficiência, o isolamento, fez com que Sansão perdesse a capacidade de ouvir. De ouvir em primeiro lugar a Deus, mas de ouvir os enviados de Deus. Os pais tentaram alertá-lo na sua fragilidade. Tentaram mostrar para ele, mas ele não conseguiu, porque ele era autossuficiente. E sinceramente, irmãos, os erros que mais doem em nós são aqueles erros aos quais nós fomos alertados, mas nós não demos ouvidos para os alertas de Deus, para aquilo que Deus revelou, para aquilo que Deus falou. E entenda, obediência se constrói pela capacidade de escuta. A palavra latina, que vem do latim, de ouvir, é audire, está totalmente ligada à capacidade da escuta. Quem não se abre à escuta não consegue obedecer. Não obedece à palavra, não obedece à doutrina, não obedece os ensinamentos da igreja, não obedece a Deus. Entenda, a desobediência a Deus tem consequências nefastas para a nossa vida. Se você quiser ver o que Deus fala da obediência, ou melhor, da desobediência, vai em 1 Samuel, no capítulo
15, versículo 22. Samuel foi mandado por Deus até o rei Saul, que tinha sido escolhido. Diga comigo, Saul foi escolhido. Repita. Sansão foi escolhido. Seja ousado agora e diga, eu fui escolhido. Existe sobre a minha vida uma escolha. Um propósito de Deus. E eu quero assumir essa escolha. Samuel, profeta de Deus, foi enviado até o rei Saul, que tinha ido numa guerra, derrotado o inimigo, mas desobedecido a Deus. Deus disse, não pegue nenhum dos despojos do inimigo. Não tenha contato com aquilo que é do inimigo. Não se contamine com aquilo que não é abençoado. E ele foi lá, fez o contrário. E Deus manda o recado. Versículo 22. Samuel, porém, replicou, o Senhor o quer. O Senhor o que quer? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício. A docilidade mais que oferecer gorduras de carneiro. A rebelião equivale a um pecado de magia. A desobediência é um crime de idolatria. Você está me entendendo? A seriedade do que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. No nosso coração de homens, de separados, de escolhidos, de pessoas que têm propósito sobre a sua vida. E aí Deus volta atrás e diz, assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não serás mais rei. Na mesma hora Saul foi deposto do reinado? Sim ou não? Não, ele continuou, mas não tinha unção. Deus já tinha ungido outro. Ele continuou guerreando, continuou, desculpa usar essa palavra, fazendo merda. Do mesmo jeito, que é um desobediente, é um idólatra, é alguém que não tem aliança com Deus, porque só tem aliança verdadeira com Deus quem obedece. Quem está na desobediência não está aliançado com Deus. Quem está na desobediência quebra a aliança. Saul quebrou a aliança. Saul quebrou o propósito. Saul desobedeceu, Deus já tinha dado inúmeras chances para ele. Mas ele foi até o fim, até morrer numa batalha. Depois Davi foi levantado como rei. Mas a unção de Deus em Davi já começou ali a mostrar quem tinha a unção. Foi Davi que foi conquistando, Davi foi ocupando espaço, conquistando os corações, gerando até a ira no rei, que tentou matar a unção, que ele negou sendo desobediente. Quando nós desobedecemos os princípios e os propósitos de Deus, nós que negamos a unção, nós que negamos a escolha. Vai em Efésios, capítulo 5. Versículo 10. A palavra de Deus precisa iluminar. Não, começa no versículo 8. Amém? Efésios 5, 8. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Onde reina a mentira, Deus não está. Ele pode agir, porque ele está agindo por causa de um povo. Mas a vida do mentiroso é um desastre.
A vida daquele que não está em comunhão de justiça e verdade com Deus é um desastre. Discernir o que agrada ao Senhor, repita comigo, discernir o que agrada ao Senhor. E eu preciso perguntar para você, Nazireu, a sua vida tem sido agradável a Deus? O seu ser marido tem agradado a Deus? O seu ser pai tem agradado a Deus? O seu ser profissional no seu trabalho tem agradado a Deus? Nas suas amizades, no seu contato com as redes sociais, igual a irmã testemunhava aqui, dos grupinhos de WhatsApp que chegavam as pornografias para o marido dela, todo adultério, tudo aquilo que ela testemunhou. Eu preciso perguntar para você: você tem sido agradável a Deus? Você, ao olhar para a sua vida, tem discernido o que agrada a Deus? E continua o apóstolo Paulo: não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo. Opa! Tem até carinho de anjo piedoso. Todo mundo olha e fala: que santinho, queria na minha casa. Aquilo que se faz em segredo é vergonhoso até de dizê-lo, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Repita comigo: portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei, não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Repita comigo: estes dias são maus. E eu preciso discernir o que agrada ao Senhor e aproveitar o tempo presente para proceder-me como pessoa esclarecida. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 17, vai dizer: não sejais sem juízo. Repita: não sejais sem juízo, mas procurai discernir qual é a vontade do Senhor. Quando a gente age somente na emoção, somente nas reações, a gente não consegue. A gente precisa submeter a nossa razão à sabedoria de Deus. Nós precisamos deixá-lo trabalhar em nós e nos levar ao discernimento do que é a vontade do Senhor. Nós precisamos andar na vontade do Senhor. Sansão não estava andando na vontade do Senhor. Apesar de Deus se utilizar da força que estava nele para começar a libertar Israel das garras dos filisteus. Mas Sansão não estava submetido à vontade do Senhor. Quando nós deixamos a insensatez espiritual nos dominar, nós nos tornamos como brinquedos na mão do inimigo. Ele zomba de nós. O inimigo estava zombando de Sansão. A Alessandra costuma dizer que o inimigo fica nos espreitando, né? Nos observando, nos analisando, para depois ele oferecer para nós aquilo que ele sabe que é do nosso gostinho, da nossa carnalidade, aquilo que agrada a nossa carne, que muitas vezes não é somente sexo e adultério e pornografia, mas são outras coisas também, dentro do nosso caráter, do nosso temperamento, não trabalhados no Espírito, não trabalhados na palavra, não alinhados com a vontade de Deus, porque somente a vontade de Deus vai nos fazer experimentar o sabor de pertencer, o sabor de ser, o sabor de ver o propósito. Porque quando a gente sai
da graça, a gente sai do propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Eu tenho plena consciência de que o Senhor, quando me levantou, me separou, me colocou aonde eu estou, me deu uma missão. Essa missão não é para minha condenação, ela é para a minha salvação. É a partir dela, dos desafios que essa missão se impõe a mim. É a partir dela que eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo dentro da minha dimensão sacerdotal e consagração. No carisma Canção Nova, você precisa ser santo dentro do seu matrimônio, daquilo que Deus estabeleceu para você na sua profissão, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E falar de santidade é falar de obediência, é falar de alinhamento espiritual, é falar de abertura de coração para a revelação de Deus para a nossa vida. Para que nós permaneçamos no propósito, razão, emoção. Propósito. A visão espiritual nos levará à maturidade. Nos levará a maturidade. É para isso que nós estamos aqui. O escolhido tem que fazer o que Deus quer. A vontade de Deus. Ao propósito de Deus. Feche um pouquinho os seus olhos aí aonde você está. Coloca a mão no seu coração. E fala para Deus agora, meu Deus, eu quero a sua vontade, vai dizendo agora livremente, eu quero sair de toda e qualquer desobediência, eu quero sair de tudo aquilo que talvez eu tenha dado brecha, permitido, entrado, eu quero sair, me ajuda. Toca nas minhas fragilidades, revela-me, Senhor, aquilo que não tem te agradado na minha vida, aquilo que tem me feito trair o propósito. Fala para Ele agora, fala, Deus, eu te permito entrar na minha vida, entra agora na minha vida. Entra, Senhor, muda todas as coisas, eu sou separado, eu sou escolhido. Senhor, me dá o discernimento do que não tem sido agradável ao Senhor. Me retira da escuridão. Fala para Ele, peça, me retira da escuridão. Me retira da cegueira espiritual. Me retira, Senhor. Me retira. Traz revelação agora, fala para Ele, me revela. Mesmo que doa, mesmo que me machuque. Mesmo que eu tenha que prostrar minha cara na terra, no pó. Mesmo que eu tenha que buscar, e glória a Deus, por isso eu tiver que buscar a confissão. Mas eu quero voltar para o propósito. Eu submeto a minha razão, as minhas emoções. Porque eu não quero viver aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquilo que está escondido é abominável. É abominável. Coloca na luz agora. Coloca na luz agora, Senhor. Aquilo que essa gente faz em segredo é vergonhoso. Até de dizê-lo. O único lugar que eu preciso estar no segredo, no secreto, é na sua presença. E não na carne, não numa emoção. Tocada pelos prazeres desse mundo. Mas uma vida de separado, de escolhido. Entra agora, fala meu irmão, entra Deus, entra, pode desfazer as amarras, pode me desestruturar nas estruturas erradas que eu edifiquei a minha vida, edifiquei o meu interior, as minhas emoções, as minhas escolhas. Entra agora Deus, faz agora acontecer, na minha vida o extraordinário, a revelação, o sobrenatural, o poder, que agora eu preciso que haja em mim, dentro do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Me liberta, Senhor. Ora por um instante no Espírito.
Oh, rabassore catalacê. Deus, faz agora na nossa vida, quebra toda e qualquer estrutura influenciada por Satanás, potencializada nas nossas fragilidades. Nos devolve, Senhor, para o propósito. Ilumina, tira-nos da escuridão. Tira-nos da escuridão. Tira o segredo do pecado que tem nos deixado acorrentados por Satanás. Retira-nos, revela-nos, Senhor. Faz acontecer que nós não tenhamos vergonha de apresentar diante do Senhor aquilo que não te é agradável, mas que nós tenhamos vergonha de continuar escondidos, como escolhidos, separados, ungidos, nazireus desse tempo, usados pelo Senhor para ser instrumento de libertação para as esposas, as namoradas, filhas, filhos, para os amigos. Faz agora, Deus, eu te suplico, na vida de cada um desses irmãos essa obra, desinstala, faz acontecer, porque eles não merecem o final que Sansão teve. Não merecem. E hoje o Senhor os está alertando. Diga: Deus, o Senhor tem espaço na minha vida. Eu te dou total liberdade para fazer aquilo que o Senhor tem de poderosamente novo por realizar na minha vida. Amém. Eu quero ir concluindo. Se você pegar o capítulo 16, você vai ver aí Sansão que se deita com a prostituta. E depois Sansão se namora. Olha a fragilidade explícita desse homem. Se namora por Dalila. E ele estava numa escuridão espiritual tão grande que ela faz ali 3 vezes com ele a armadilha, pedindo que ele lhe contasse o segredo. Mas ele era tão frágil emocionalmente nessa área afetiva, que vai dizer, Sansão perdeu a esperança diante daquela situação que ele se encontrava. É claro, ele já estava vazio. Ele caiu num desespero. Versículo 6. Como ela o importunasse e insistisse todos os dias com as suas lamúrias, ele caiu num desespero mortal. E ele acabou revelando o segredo de Deus. E ele fala: a navalha não passa na minha cabeça, aqui está o segredo. E ela vai, faz ele dormir no colo dela. O diabo é assim, gente. Coloca a gente no colo dele, fica alisando a nossa cabeça. E parece que é tão bom. Porque está na emoção, está no sentimento, não está na razão, não está no propósito. E Dalila ficou alisando a cabeça de Sansão. Sansão dormiu. E ela foi e cortou as tranças, as 7 tranças. E ela gritou aos filisteus. Eles vieram e Sansão pensou. Olha que tragédia. Olha que tragédia. Ele pensou que ele estava com a unção sobre ele. Ela disse: vinde todos aqui. Versículo 18. Porque desta vez Sansão me contou todo o seu segredo. Eles acorreram trazendo o dinheiro que haviam prometido a ela. Olha aí o dinheiro. Dalila fez Sansão adormecer. Eu já expressei isso no colo. Chamou um homem que cortou as 7 tranças de Sansão. E este foi enfraquecendo, e de repente a sua força o abandonou. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus. Despertando do sono, ele pensou: sairei desta como das outras vezes, e me livrarei.
mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Eu te desafio a encontrar nessa história de Sansão um momento que diz que Sansão ofereceu incenso para adorar a Deus. Não tinha oração, não tinha adoração, não tinha intimidade. Não buscava a Deus no secreto. Todas as vezes que ele buscou a Deus foi só para fazer a vontade dele. Nunca para se submeter a Deus. Porque se ele tivesse buscado a Deus no secreto, Deus lhe teria revelado que ele não estava debaixo da bênção. A vontade de Deus para o povo estava prevalecendo. A libertação estava acontecendo. Mas ele não percebeu, ele já tinha se afastado do Senhor, mas ainda existia do Senhor para com Sansão uma aliança. Deus não tinha voltado atrás, existia o secreto de Deus com Sansão. Mas quando o Sansão revela o secreto de Deus para o inimigo, diz, Sansão não tinha percebido que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus agarraram-no e em seguida furaram-lhe os olhos. Tenta ver nas entrelinhas. Quando os nossos olhos são furados, o que a gente fica? Sansão já estava cego, espiritualmente. E ali Deus estava dando a oportunidade daquele homem de se converter na última hora. Ele fica cego fisicamente. Para que ele se volte para o Senhor. Ele vira ali palhaço, marionete, mas ele ora a Deus no secreto e ele diz, pelo menos uma vez, deixa eu te honrar, deixa eu acabar com essa festa pagã. E o propósito para o povo de Israel acontece, e eu creio que aqui acontece a conversão de Sansão. Fica de pé. Eu não sei qual é a Dalila que está te alisando para tentar te arrancar do propósito de Deus. Talvez não seja uma mulher, não. Talvez seja uma situação. Talvez seja um pecado que está grudado aí em você. Talvez sejam escolhas erradas. Nem sempre é mulher, pode ser, muitas vezes é. Mas o que é essa Dalila na sua história? Que tem te alisado, que tem te feito perder a sua visão. Hoje nós precisamos voltar para o propósito de Deus. Não é do jeito que está. Hoje eu e você precisamos entender que nós fomos separados por Deus. Para viver uma vida de conversão, para reconsiderar nossa vida, para pôr em questão o nosso próprio modo de viver. Hoje nós precisamos, como homens levantados nesse tempo, deixar Deus entrar nos critérios da nossa própria vida. Nós não podemos julgar a nossa vida simplesmente com as opiniões correntes aí fora, mas nós precisamos viver debaixo do propósito, da vontade de Deus para a nossa vida. Existe um texto que ele me fala muito, que é de Isaías 6. O profeta Isaías era profeta do rei. O rei morre, ele fica desempregado. E o rei era primo dele. Ele vai orar no templo. E Deus se manifesta. E ele vê o rei sentado no trono. E ele vai narrando a experiência. Ele vê o manto que cobre todo o templo. Ele vê a fumaça do incenso. Os anjos dizendo santo, santo, santo. Ele diz, eu vi Deus. Depois ele se vê. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo impuro. Ele se vê. Ele se vê. Deus revela quem ele é. Mas depois Deus vai lá, manda o anjo pegar com um alicate a brasa, coloca na boca dele, e Deus diz, eu tenho uma missão. Agora você vai servir ao rei verdadeiro, que nunca morre, que é imortal, imutável, todo-poderoso. E aí Deus diz, a quem eu enviarei? E o profeta Isaías, reconhecendo a sua fragilidade, mas reconhecendo que ele foi escolhido, ele diz, eis-me aqui, envia-me.
Feche os seus olhos na presença do Senhor. Levanta os seus dois braços. E agora é a sua hora de dizer para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou na tua presença. Eu quero receber essa chance. Eu quero aproveitar essa chance. Eu quero aproveitar, Deus, aquilo que o Senhor está revelando a mim. Eu estou aqui nessa hora. Fala para Ele: sou eu, Deus. Talvez tem muito tempo que eu não me deparo com a minha miséria como agora o Senhor está me permitindo. Mas nessa hora, submetendo a minha razão, as minhas emoções diante desse propósito, eu quero, abra a minha visão espiritual para que eu te veja, Deus, para que eu te experimente, Deus, para que eu contemple a sua face, a sua presença, a sua glória, o seu propósito para a minha vida. Fala para Ele: abra a minha visão espiritual para que eu caminhe em maturidade e não ceda mais às seduções das Dalilas espalhadas por aí, que só querem a minha derrota, que só estão interessados, Senhor, na minha derrota, que eu não te agrade. Mas hoje eu quero te agradar. Hoje eu me abro para te agradar, ó Deus. Hoje eu quero ser agradável a ti. Hoje eu preciso, Deus. Eu preciso. Revela-te a mim. Fala comigo agora, Deus. Revela-te a mim. Permita que eu me enxergue. Permita que eu me veja. Deus, me levanta. Deus, me levanta. Deus, me levanta. Eu caí. Deus, eu me perdi. Eu me desviei. Eu cedi. Deus, me levanta. Deus, me levanta. Me levanta, Deus, eu preciso. Segura na minha mão. Oh! Me levanta, Deus, eu preciso de ti, ó Deus. Me levanta, eu sou fraco. Me levanta, eu cedi as minhas emoções não trabalhadas em ti. Eu cedi ao defeito do meu caráter, Deus. Eu sou impuro, mas eu quero a tua presença. Eu quero o fogo do teu altar, queimando a impureza. Faz agora esse fogo arder. Faz agora esse fogo arder, Deus. Eu quero o fogo da tua presença ardendo em mim, Deus. Faz arder esse fogo, para que eu volte para o propósito. Para que eu volte para o propósito, para a minha vocação, na minha casa, com a minha família, a minha vocação de ser luz no mundo, sal na terra, Deus. Oh, faz, Deus, faz, faz. Oh, queima, Deus, queima, Deus. Queima a impureza, destrói a imaturidade, a cegueira espiritual, Deus. Faz. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo.
completo. Glória a Deus. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Aleluia. Ele sara. Erga seus braços e canta o teu perdão. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Tua morada. Muda as coisas. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Com seus braços erguidos, ser casa de Deus, morada de Deus, é o nosso desejo. Ouvindo a pregação do Padre, me dá vontade de ser mais de Deus. Fala isso para Ele, muda tudo de lugar, Senhor. Fala do seu jeito, muda tudo que está errado. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Eu sou a essência do Senhor na terra. Fala para Ele, muda tudo de lugar, muda, Senhor, me refaz. Não é mais um encontro, é o encontro da sua alma com o seu Criador. É o encontro da sua alma com o seu Criador. Fala para Ele, sou sua casa. Limpa, refaz, constrói, faz tudo novo, tudo novo. Erga teu braço, o homem é mais... erga teu braço. Vai falando para Ele, casa nova, tudo novo, a limpeza de Deus chegando. Eu sou tua casa, Senhor. Muda tudo de lugar. Muda tudo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Mais uma vez. Muda tudo. Mais uma vez. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aplauda o Senhor, digno de honra. Dá glória a Deus, igreja. Bendito seja o nome do Senhor.